Capítulo 2 O sonho ancestral. Em contraste com a ampla maioria dos outros animais, temos enorme capacidade de simular futuros possíveis com base nas memórias do passado. Podemos realizar atividades motoras bastante complexas e precisas, enquanto a mente devaneia sem limites nem amarras em imagens e situações de todo tipo, em qualquer escala de tempo e espaço, exatamente como nos sonhos, mas com muito menos intensidade. Terá nossa capacidade de sonhar acordado se originado da intrusão do sonho na vigília? Dar resposta a essa pergunta requer indagar como eram os sonhos de nossos ancestrais durante a Idade da Pedra. Requer também compreender de que forma esses sonhos se transformaram à medida que as civilizações se desenvolveram e de que forma sua relação com a vigília foi sendo modificada. Requer, enfim, reconstituir como fizemos a transição entre consciência estrita do tempo presente e consciência ampla do passado e do futuro. Sonhar há de ter sido profundamente perturbador na maior parte do 1,168 bilhão de noites que nos separam de nossas tataravós mais antigas, como a pequena Lucy, fóssil de uma Australopithecus afarensis que viveu há 3,2 milhões de anos no que é hoje a Etiópia. Quão misteriosa e mágica não terá sido a noite na Idade da Pedra? Longuíssima noite estrelada de êxtases oníricos através de glaciações e degelos, imemorial renascimento matinal da pergunta: será isso real? Uma especulação racional sobre os sonhos dos nossos ancestrais precisa pressupor uma boa dose de continuidade entre a mente deles e a nossa. Afinal, o Homo sapiens é anatomicamente o mesmo há pelo menos 315 mil anos. Além disso, há indícios de sobreposição cultural com as principais subespécies humanas com as quais se hibridizou geneticamente Homo neanderthalis, na Europa e na Ásia Ocidental, e Homo sapiens denisova na Sibéria. Assumamos, portanto, que nossos antepassados hominídeos mais remotos, assim como nós, sonhavam quando dormiam. Sonhos de pedra e osso. Tente imaginar como eram os sonhos pré-históricos. A julgar pela obsessão de nossos antepassados com pedras, é provável que tenham sonhado exaustivamente com a produção de lascas cortantes, sonhos motores e repetitivos sobre uma viagem tipicamente realizada nos próprios locais de acampamento, perto das entradas das cavernas, objetos de pedra e osso progressivamente mais refinados atestam o aparecimento de uma catraca cultural, conceito proposto pelo psicólogo norte-americano Michael Tomasello para descrever o avanço quase contínuo de novas tecnologias e conceitos, sem grandes retrocessos a partir de certo momento na evolução da espécie humana, fazendo analogia entre o corpo e computador. Podemos dizer que nos últimos 300 mil anos o hardware biológico da humanidade mudou muito pouco, mas o software cultural evoluiu aceleradamente. É como se o acúmulo de ideias adaptativas fosse uma catraca, uma engrenagem que só gira para um lado. O que nos tirou das cavernas foi a cultura. Em momentos e locais específicos, inovações muitas vezes apareceram, foram abandonadas e redescobertas, mas a partir de certo momento, a rápida disseminação das ideias adaptativas fez com que a produção de ferramentas se expandisse para novas técnicas, materiais e usos. O sonho pré-histórico foi sobretudo feito de pedra, mas o panorama não estaria completo se não fôssemos até as profundezas mais recônditas das cavernas em busca da incrível
possível arte mural do Paleolítico Superior, aproximadamente entre 50.000 e 10.000 anos atrás. Não havendo registro seguro de sonho antes do advento da escrita, é legítimo especular que os ícones rupestres criados por nossos antepassados representam seres tão presentes na vida deles que, de certo, ocorriam também em sua vida onírica. Tal qual as paredes das cavernas, a mente das pessoas devia ser povoada pela enorme variedade da fauna que constituía seu mundo: bisão, auroque, mamute, cavalo, leão, urso, cervo, rinoceronte, íbex e diversos tipos de pássaro. Não por acaso, há registros de feras totêmicas do Canadá à Tanzânia, da Nova Guiné à Índia, dos Pirineus à Mongólia, em culturas tão distintas quanto o Biboa, Maasai, Bihor, Celta ou Duca. Algumas das mais antigas representações da nossa espécie são zoomórficas, isso é, misturas do ser humano com outros animais, frequentemente com chifre de cervo, cabeça de bisão, como nas famosas figuras encontradas na caverna Le Trois Frères, nos Pirineus franceses, datadas de 14.000 anos atrás. Tais imagens foram interpretadas por estudiosos como possível evidência do xamanismo no Paleolítico Superior, com o uso de máscaras, peles e galhadas, ou então de crença na transformação em outros animais, comum até hoje em diversas culturas de caçadores-coletores, ou ainda como indício do culto ao Senhor das Feras ou Deus de Chifres, uma entidade arcaica protetora da boa caça, possivelmente entre as mais antigas divindades da espécie humana, precursora de vários mitos semelhantes que persistem em populações caçadoras em torno do Ártico. Não é de espantar tamanha proximidade com os animais selvagens. Há 17.000 anos, quando as cavernas de Lascaux na França e Altamira na Espanha eram finalmente decoradas com pinturas rupestres que as fariam famosas, os desafios da vida humana ainda se pareciam muito com os enfrentados por qualquer outra espécie animal, resumindo-se a 3 imperativos fundamentais: comer, não ser comido e procriar. Os animais eram essenciais para obter nutrição, ossos, dentes e peles, mas também representavam o perigo constante da morte. Através dos milênios, além dos sonhos de pedra, devem ter prevalecido os sonhos da presa e do predador, feitos de fome, perseguição, fúria, pânico e sangue. Múltiplos sítios arqueológicos distribuídos entre a Europa Ocidental e a Ásia Oriental revelam a surpreendente continuidade simbólica e cultural entre distintas populações paleolíticas da Eurásia. A descoberta no interior de cavernas, de nichos repletos de ossadas de ursos, em agrupamentos aparentemente intencionais de ossos longos e crânios, foi interpretadas por alguns estudiosos como oferendas de cérebro e tutano ricos em nutrientes, levando à sugestão de que o Senhor das Feras teria recebido sacrifícios de animais selvagens por milhares de anos. Depósitos rituais de ossadas de rena também foram encontrados na Sibéria e na Alemanha, enquanto ossadas de mamute foram utilizadas tanto para construir moradias como para fins rituais na Ucrânia e Rússia Central. Ossadas de urso pintadas de ocre, encontradas na Bélgica e datadas de 26.000 anos atrás, reforçam a noção de uma proto-religiosidade animal para além do simples valor unitário das carcaças. A inumação de ossos e galhadas de animais para quem possam reencarnar é um antigo ritual de caça que persiste em povos árticos e ecoa em culturas tão distantes quanto a nórdica, os bodes de Thor devorados à noite para reencarnar de manhã, e a semita, o Vale dos Ossos em Ezequiel 37 na Bíblia. Ainda que seja necessário reconhecer como opaca a quase totalidade dos achados arqueológicos que tipicamente fornecem
poucas pistas sobre a riqueza de comportamentos que os geraram, a intencionalidade mágico-religiosa dos caçadores do último período interglacial é difícil de negar. Também não faz sentido supor que essa intencionalidade fosse desacoplada do entusiasmo dos caçadores e, portanto, do favorecimento da caçada. Foi preciso ter muita coragem para enfrentar e progressivamente dizimar a megafauna do Pleistoceno. Boa parte das cenas retratadas em cavernas por nossos ancestrais representa o extenso bestiário de animais predados pelos grupos cada vez mais numerosos e organizados de humanos armados de lonças pontiagudas e talvez da certeza mística de cumprir na vigília um destino anunciado em sonhos. Fogo, símbolo e arquétipo. Datam provavelmente do Paleolítico certos mitos cosmogônicos extremamente gerais, como o Criador que desce ao fundo das águas primordiais para trazer a matéria e criar o mundo, o voo mágico de ascensão ao céu, a origem do ser humano e dos animais e o arco-íris sobre o centro do mundo. No Paleolítico Superior surgem os primeiros símbolos de fertilidade, como falos, vulvas e as fartas Vênus pré-históricas, presente no cotidiano humano desde pelo menos 350 mil anos atrás. O fogo, certamente, foi outro elemento importante nos enredos oníricos da Idade de Pedra. Por ser empregado no cozimento dos alimentos e no aquecimento dos corpos, o fogo tornou-se o centro da reunião grupal, dando origem ao que pode ter sido a primeira roda de conversa. Era também o fogo que se afastava os predadores e protegia o sono, criando mais segurança e tempo para sonhar. A aparente generalidade cultural de certos símbolos encontrados nos sonhos, como a associação entre fogo e transformação, pareceu a Jung a expressão de um código universal de símbolos instintivos da espécie. Ainda não foi encontrada evidência biológica de tal herança arquetípica, mas na última década houve avanços notáveis na compreensão dos mecanismos moleculares capazes de promover a transmissão intergeracional de comportamentos aprendidos. Por outro lado, símbolos compartilhados por culturas diferentes se ligam frequentemente a eventos de grande relevância que quase todo ser humano experimenta ao longo da vida. Em lugar de um programa comportamental inato, talvez muitos dos sonhos comuns a diferentes culturas reflitam apenas a semelhança fundamental dos enredos humanos em todo o planeta. A mãe, o pai, o sábio, o ancião, a criação e o dilúvio são enredos e personagens onipresentes em toda a nossa história. É o modo de viver que pauta o sonho, e os marcos mais importantes são os mesmos em toda parte: nascimento, puberdade, sexualidade, procriação, conflito, doença e morte. Essa verdade profunda da vida nada tem de especialmente humana. Sua validade se aplica não apenas a todos os primatas, mas a qualquer animal. Exclusivamente humanos foram os relatos verbais dos sonhos, bem como as narrativas dos eventos da vigília, cada vez mais complexas e interessantes, à medida que aumentavam em nossa espécie a diversidade de palavras, a complexidade do discurso e a capacidade de memorizar, relembrar e reencontrar. É quase certo que os sonhos tiveram um lugar de destaque na crescente capacidade de narrar a existência humana, por representarem uma fonte renovada a cada noite de imagens, ideias, anseios e temores. Se o sonho reflete o que está acontecendo na vida do sonhador, homens e mulheres das cavernas deviam sonhar com sua rotina de coleta de frutas e raízes, fabricação de armas e utensílios, planejamento e execução de caçadas, alianças e conflitos com outros humanos, dentro e fora do clã, acasalamento,
cuidado parental e morte. O sonho foi o cinema de nossos ancestrais, bem mais fascinante porque potencialmente real. Nos primórdios da consciência humana, em inúmeros momentos imprecisos, nos últimos milhões de anos, o homem pré-histórico decerto despertou admirado com um mundo de simulacros ilimitado do sonho. Quantos de nossos ancestrais não terão se enfurecido ao descobrir que o perigoso mamute, gloriosamente caçado na aventura onírica, se esfumava na aurora, dissolvido à luz do dia? Quantos de nossos antepassados pré-históricos não terão feito a paz, amor e guerra, impelidos por vivências que provavelmente lhes pareciam tão reais quanto as experiências da vigília? A descoberta de que o sonho ilude deve ter sido feita inúmeras vezes no início da civilização, mas tudo indica que desde cedo essa descoberta veio acoplada à certeza de que o sonho, se não é real, pode influenciar o curso da realidade. De um jeito ou de outro, o alvoroço causado pelos sonhos deve ter sido cotidiano. As decisões importantes da vida desperta passaram a depender, ao menos em parte, dos bons ou os maus auspícios revelados nas imagens noturnas. Sonhadores cujos sonhos muitas vezes correspondiam a fatos posteriores devem ter começado a ser valorizados pelo grupo. Como é comum em tantas culturas, talvez nossos ancestrais das cavernas já distinguissem os sonhos corriqueiros dos sonhos grandes, de teor aconselhador ou premonitório, que podem influenciar de modo decisivo o curso da vida do sonhador e de seu povo. A navegação bem-sucedida desse novo universo acabou por se tornar uma especialização social. Era o embrião do xamanismo, tataravô da religião, da medicina e da filosofia. Em algum momento do Paleolítico Superior surgiu pela primeira vez a noção de um duplo, como alma ou espírito, provavelmente por intermédio dos sonhos e êxtases místicos dos xamãs. Nas palavras do filósofo alemão Friedrich Nietzsche, 1844 a 1900, nas épocas de cultura tosca e primordial, o homem acreditava conhecer no sonho um segundo mundo real, eis a origem de toda metafísica. Sem o sonho, não teríamos achado motivo para uma divisão do mundo. Também a decomposição em corpo e alma se relaciona à antiquíssima concepção do sonho, e igualmente à suposição de um simulacro corporal da alma, portanto, a origem de toda crença nos espíritos e também provavelmente da crença nos deuses. Para o fundador da sociologia, o francês Émile Durkheim, 1858 a 1917, estudioso da religiosidade de aborígenes australianos, a ideia de alma foi sugerida a nossos ancestrais pelo sonho. Se, durante o sono, se vê conversando com um de seus companheiros que ele sabe estar distante, conclui que também este último é composto de dois seres, um que dorme a uma certa distância e outro que veio manifestar-se por meio do sonho. Dessas experiências repetidas, desprende-se pouco a pouco a ideia de que existe em cada um de nós um duplo, um outro, que em determinadas condições tem o poder de deixar o organismo onde reside e sair a peregrinar ao longe. Em torno das fogueiras e no interior das cavernas, os xamãs inflamaram a si mesmos, descobriram caminhos, foram mais leves do que o ar. Viram no escuro, decifraram sonhos e curaram enfermidades. Dentre todos os relatos oníricos interpretados por eles, os mais perturbadores hão de ter sido os sonhos com parentes mortos. Como não experimentar o alvoroço após o reencontro com entes amados já desaparecidos? Saudade dos ancestrais. Embora a preservação de crânios e mandíbulas de Homo erectus seja documentada em Chuquchen, na China, há pelo menos 300 mil anos, não há consenso sobre a existência de sepulturas intencionais de Homo sapiens antes de 100 mil anos atrás. Em Sungir,
200 quilômetros a leste de Moscou, um sítio arqueológico atribuído a caçadores de mamutes, contém as sepulturas extremamente sofisticadas de um homem maduro e dois adolescentes. Os corpos foram enterrados com lanças, roupas de couro, botas, chapéus e colares de dentes de raposa, além de diversos objetos de marfim de mamute, incluindo braceletes, estátuas e milhares de pequenas contas. As tumbas, conspicuamente cobertas de ocre vermelho, foram datadas por diferentes métodos em torno de 30 mil anos atrás. A pintura de ossos com abrasivo óxido de ferro, que simboliza sangue e vida, difundiu-se pelo planeta desde então, sugerindo a crença na vida após a morte. Alimentos e objetos passaram a ser depositados dentro dos túmulos, como crânios com olhos postiços sobre ossos e galhadas de animais, conchas, adornos e até mesmo bastões de comando, provavelmente usados como símbolos de autoridade social ou mágica. Sepultamentos começam a ser orientados para o nascente do sol, talvez indicando uma expectativa de renascimento. A prática persiste entre os caçadores e coletores. No Amapá, extremo norte do Brasil, urnas funerárias da cultura aristé foram encontradas no interior de um círculo de menires orientado segundo a trajetória do Sol no solstício de dezembro. Uma incrível Stonehenge amazônica. Enterros rituais marcam o rompimento definitivo da cultura humana com o funcionamento mental de outros animais. O mesmo vale para pinturas rupestres que nenhum outro animal faz. É possível que a primeira espécie a produzir pinturas rupestres tenha sido o Homo neanderthalis, nosso primo desaparecido há meros 37 mil anos. As mais antigas pinturas rupestres encontradas até hoje em cavernas na Espanha datam de pelo menos 64,8 mil anos. Uns 20 mil anos antes da chegada do Homo sapiens ao lado europeu do Mediterrâneo em migrações originadas na África. Também é importante considerar que as impressionantes pinturas murais no Paleolítico Superior são tipicamente encontradas nas profundezas das cavernas, longe das entradas habitadas. A localização desafiadora em lugares de difícil acesso indica o uso ocasional e bastante intencional desses aspectos, o que sugere uma importante função ritual da arte pré-histórica realizada no ventre da terra. Em conjunto, tais elementos da cultura humana se mantiveram bastante semelhantes entre 30 mil e 9 mil anos atrás, provavelmente configurando uma religião das cavernas, em que a crença na vida após a morte se confundia com a crença no sonho como um portal entre vivos e mortos. Em diferentes culturas, xamãs se especializaram em técnicas para atravessar esse portal e viajar no tempo e no espaço, vendo o que a maior parte das pessoas não consegue ver. Esse caminho de sabedoria normalmente requer uma iniciação onírica que simbolize morte e renascimento. Através de privações e provações físicas, xamãs buscam obter visões luminosas e aumentar seu saber na forma de canções, nomes verdadeiros, guardiões totêmicos e revelações genealógicas. Em diferentes culturas, é o sonhador xamânico, xamã ou não, quem dialoga com o mundo dos espíritos. O sonho do fim da fome. Ainda durante a última era glacial, talvez há 25 mil anos, uma grande mudança aconteceu. Iniciou-se a progressiva seleção artificial das novas espécies. O amansamento das feras deflagrou um câmbio radical na relação do ser humano com a natureza, configurando uma novidade cultural que alterou para sempre nosso lugar no planeta e também nosso relacionamento com o mundo dos espíritos. Primeiro, nos valemos da sociabilidade do lobo para transformá-lo em cão, produto da seleção das variedades genéticas mais aptas ao apoio da caçada e proteção do lar. Depois, domesticamos herbívoros e onívoros diversos,
porcos, galinhas, ovelhas, cabras, cavalos, bois, para obter carne, leite, ovos, lã e trabalho. Essa domesticação ocorreu em paralelo com a seleção de variedades de cães para pastoreio e tração. A entrada das feras no lar coincidiu com o início do fim da última glaciação, que já durava mais de 90 mil anos. Com o degelo de vastas superfícies, houve um desenvolvimento acelerado da flora e da fauna, criando um verdadeiro paraíso de animais e plantas comestíveis para os coletores e caçadores humanos. Ao final do Paleolítico, nossos ancestrais se alimentavam de tudo que se mexe, do lobo à gazela, dos peixes aos moluscos. Castanhas e frutas complementavam a dieta. A descoberta das gramíneas e grãos comestíveis no crescente fértil entre 23 mil e 11 mil anos atrás selou a mudança de nosso destino. Passamos a selecionar artificialmente novas espécies de vegetais, bem como dos fungos e bactérias utilizadas na fermentação. Nos milênios seguintes, foram descobertos métodos para promover ativamente o crescimento e a frutificação das plantas. Em conjunto, essas práticas propiciaram a passagem da vida gregária dos caçadores e coletores para a vida mais ou menos sedentária dos pastores e agricultores. A transição da sociedade de caçadores nômades para a sociedade agrária, referenciada num espaço geográfico fixo ou semifixo, implicou um alongamento telescópico da temporalidade humana. Durante todo o Paleolítico, nossos ancestrais precisaram aprender a estimar com acurácia as fases da lua e as estações, a fim de prever a passagem das manadas em suas migrações sazonais. No Neolítico, entretanto, aproximadamente entre 12 mil e 6 mil anos atrás, foi preciso executar uma série muito mais complexa de ações bem ordenadas, cuja promessa revolucionária era fazer as sementes germinarem, as plantas crescerem e o alimento frutificar até não haver mais fome. Entretanto, os procedimentos para a produção do próprio alimento requeriam um controle muito mais preciso do transcorrer do tempo e o trabalho envolvido na lavoura era tão grande quanto sua promessa, com resultado incerto. Plantar e colher com eficácia, sem perder todo o esforço por meses por causa de problemas inesperados, exigiram um grande refinamento da capacidade de prever mudanças ambientais e de acumular conhecimentos entre gerações, acelerando a catraca cultural. Se sonhos inspiradores de bravuras e táticas grupais foram importantes na época das grandes caçadas de mamute, durante a invenção da agricultura, eles devem ter cedido lugar a sonhos epifânicos de contemplação panorâmica das regularidades naturais, com o reconhecimento cada vez mais preciso dos períodos de chuva e seca, cheias e vazantes, frio e calor. Também devem ter surgido os sonhos sobre as imbrincadas interdependências sociais que se formaram para arar, adubar, semear, regar e colher. Foi a era dos sonhos majestosos de renovação periódica das alianças, a cada dia com os outros cultivadores habitantes da aldeia, a cada colheita com as divindades da fertilidade. Grãos duram décadas quando bem estocados. Com seu cultivo se desenvolveram o silo e a moradia fixa em aldeia habitada continuamente por gerações. A alta produtividade da agricultura levou a uma explosão populacional, multiplicando os clãs de poucas dezenas de pessoas em cidades com centenas e até milhares de pessoas. Surgiram complexas instalações agrárias com a invenção do arado, cerâmica e teares. A seleção artificial de sementes e matrizes reprodutoras acelerou a domesticação e deu origem a inúmeras variedades novas. O ambiente natural deu lugar a um espaço cada vez mais artificial, planejado e construído. Jardins, hortas, pomares, edifícios e estradas feitos por criaturas que agora eram criadoras do mundo.
Essa passagem trouxe importantes novidades simbólicas, com aumento da complexidade e inevitáveis repercussões oníricas. As esculturas, estatuetas e pinturas do Neolítico atestam figuras femininas em abundância, além de pilões fálicos, touros e outros animais domésticos. Muitas estruturas circulares. Nas sociedades agrárias, o culto dos mortos se expandiu em estreita relação com o culto da fertilidade, pois a morte passou a ser entendida como uma promessa circular de nova vida, tal qual a semente que é enterrada no útero fértil do solo e depois de morrer, renasce para frutificar e morrer novamente ao ser comida pelas pessoas. Se a noção de tempo circular é inspirada pela agricultura e pelos ciclos cósmicos, o espaço, antes tão vasto quanto a necessidade de migrar, passou a ter como referenciais geográficos fixos as cidades e seus campos cultivados, dando início a uma representação do centro do mundo. Surgem as primeiras evidências arqueológicas dos princípios antagônicos fundamentais da vida simbólica: nós versus eles, mulher versus homem, mãe versus pai, verão versus inverno, vida versus morte, dia versus noite. A ascensão dos mortos. Na transição do Paleolítico ao Neolítico, disseminou-se geograficamente o culto dos mortos, como observado nas sepulturas da cultura natufiana no Levante, em que os cadáveres eram cobertos de ocre e inumados em posição fetal. Também se tornou muito frequente o sepultamento de crânios, que já ocorria desde o Paleolítico. Os primeiros templos datam do início do Neolítico, como as fascinantes construções de pedra de Göbekli Tepe, na Turquia, principal indicação de que a religião pode ter precedido a agricultura. Esse sítio arqueológico no vasto planalto de Anatólia, datado de 11.000 anos atrás, contém impressionantes megálitos de 6 metros de altura e 20 toneladas, gravados com ícones de aranhas, escorpiões, serpentes e leões, com a ressalva de que apenas uma pequena parte do sítio arqueológico se encontra escavada. A ausência de sinais de habitação e a predominância de ícones de predadores sugerem que Göbekli Tepe tinha uma função religiosa não ligada à vida cotidiana. Na formulação célebre do arqueólogo alemão Klaus Schmidt, primeiro veio o templo, depois a cidade. Nos sítios arqueológicos de Asilar e Çatalhöyük, também na Anatólia, enterros de 9.000 anos atrás continham joias, armas, utensílios domésticos, tecidos, além de estatuetas de argila e pedra. Nas paredes pintadas representações de mulher, cabeça de touro, seios, chifres e seres demoníacos, meio homem, meio bicho. Na mesma época, na cidade de Jericó, hoje em Israel, corpos eram enterrados sob o chão das casas, mas os crânios eram depois retirados, cobertos de gesso, decorados com conchas na forma de olhos postiços e pintados para imitar cabelos e bigodes, numa clara tentativa de emular a vida depois da morte. Em diversas outras escavações da Palestina datadas de aproximadamente 4,5 mil anos atrás, estatuetas femininas foram encontradas com ossos humanos, o que sugere a mistura do culto dos mortos com o da fertilidade. Nessa época, se disseminaram os sacrifícios de animais domésticos, bem como os símbolos fundamentais do sol, da serpente e das curvas ondulantes da água. O excedente alimentar, propiciado pela agricultura, permitiu um aprofundamento das especializações sociais, com membros do grupo cada vez mais dedicados a funções específicas: lavrar, pastorear, caçar, pescar, cozinhar, cuidar dos bebês, ensinar crianças, contabilizar, guerrear, rezar ou governar. Essa divisão de tarefas se apoiou em duas novas técnicas intrinsecamente transformadoras, com impacto em todas as esferas do viver:
a olaria e a metalurgia. Em diferentes culturas surgiu uma nova e misteriosa divindade, um senhor do fogo, patrono dos mineiros e ferreiros, mas também dos mágicos. Desde essa época até nossos dias, a fabricação de objetos de metal esteve no centro das atividades econômicas, militares e tecnológicas. Num sonho bíblico de Nabucodonosor, um imperador da Babilônia, 605-562 anos antes de Cristo, ouro, prata, bronze e ferro aparecem como nomenclatura das diferentes épocas históricas. Essa classificação metálica da história se propagou ainda na antiguidade até a Índia e a Europa e sobrevive com variações até nossos dias. O novo modo de viver trouxe novos elementos simbólicos. As minas subterrâneas, além de fonte de minerais moldáveis, eram também uma representação do mundo dos mortos. Templos e tumbas monumentais se espalharam por toda parte, inicialmente colinas e depois, num entusiasmo cada vez maior, verdadeiras montanhas artificiais cujo propósito era eminentemente funerário, tanto no Egito quanto no México ou no Peru. Pirâmides e necrópolis. No Egito, os cuidados com os mortos se iniciaram e generalizaram na construção de mastabas, casas da eternidade, que precederam as pirâmides e eram construídas para pessoas que não pertenciam à família real. Nelas ficou documentada a grande estratificação do luxo após a morte, já que serviam a um amplo espectro social, desde os mais altos funcionários até servos bastante subalternos. As mastabas mais ricas continham quartos completamente equipados para a vida após a morte, incluindo mesas com banquete funerário, jogos, ferramentas, armas, vasos, jarros, baús decorados repletos de roupas e perucas, banheiros com utensílios de toalete, cosméticos e bacias para lavar o rosto, além de miniaturas, dioramas e murais pintados representando tudo isso. Em algumas mastabas foram encontradas cabeças de pedra que teriam servido de substitutas da múmia como substrato material para a habitação do espírito em caso de saque da tumba. Em Ur, perto do enorme zigurate de tijolos e betume da altura de um prédio de 5 andares, escavações revelaram um cemitério datado de 4,5 mil anos atrás, contendo cerca de 2.000 tumbas. Entre elas, 16 tumbas atribuídas à realeza se destacam pela presença de provisões abundantes, carroças com bois, jogos de recreação, instrumentos musicais e cosméticos. O tesouro inclui esculturas de anéis e ouro, prata, lápis-lazuli, conchas e betume, decorados com touros, leões, gazelas e bodes, realizando atos tipicamente humanos, além de seres híbridos, metade feras, metade humanos, tais como os assustadores homens-escorpião. Um grande poço preservou evidências de sacrifícios humanos em larga escala, com restos de 73 pessoas, incluindo homens armados e mulheres com adornos riquíssimos. O sepultamento coletivo sugere a necessidade de que um séquito de soldados e servos, supostamente necessários na vida após a morte, acompanhasse mortos de elevada importância social. Durante o Neolítico e a Idade do Bronze, o culto aos mortos vicejou pelo mundo, à medida que aumentavam os contatos culturais entre grupos geograficamente distantes. Ao sul do Egito, pirâmides funerárias se espalharam Nilo acima até a Núbia, hoje Sudão. Ao norte, na ilha de Malta, cerca de 7.000 esqueletos foram depositados em um complexo subterrâneo de câmeras interligadas, cavadas na rocha há 6.000 anos. Trata-se de hipogeu de Hal Saflieni, uma necrópole construída por uma cultura neolítica mediterrânea caracterizada por enormes megálitos tumulares presentes em Creta e Troia e semelhante aos dólmens e menires na Europa setentrional.
Eram moradas de almas que podiam sair para viajar à noite, vagando a esmo. O fausto de um túmulo datado do século V a.C., encontrado no interior de um monte funerário perto da cidade francesa de Laval, dá testemunho da enorme importância dos mortos ao final da Idade do Bronze Celta. Além de conter uma carruagem de 2 rodas, joias, vestes principescas e os resquícios de um banquete regado a vinho, o enterro inclui objetos de origem mediterrânea, como um caldeirão etrusco e um jarro grego representando o deus Dionísio. Na América não foi diferente. Entre aproximadamente 8.000 e 1,4 mil anos antes de Cristo, espalharam-se montes funerários da foz do rio Amazonas à foz do rio Prata. São estruturas de até 30 metros de altura, feitas de conchas sambaquis ou terra, cerritos. No sítio arqueológico Jabuticabeira, no estado de Santa Catarina, há um sambaqui enorme que chega a 10 metros de altura, 400 de comprimento e 250 metros de largura. Estima-se que nele foram enterrados mais de 43 mil corpos ao longo de um milênio de ocupação contínua. Montes funerários foram predominantes no Canadá ao Tennessee, enquanto na península de Yucatán, no México, pessoas eram sacrificadas e lançadas em cavernas chamadas cenotes. Essas belíssimas e assustadoras redes de cavernas semi-inundadas, criadas pela infiltração de água no calcário enfraquecido pelo impacto do asteroide que extinguiu os dinossauros, representava Xilbabá, o inframundo governado pelos deuses da morte. O livro maia Popol Vuh relata a viagem que os heróis gêmeos Xbalanté e Hunahpu fazem a Xilbabá, onde derrotaram os deuses e de onde retornaram triunfantes para dar origem ao Sol e à Lua. Na versão traduzida, não por um europeu, mas por um maia, Xbalanqué e Hunahpu são duplos, 2 aspectos do mesmo herói, ou possivelmente o herói e sua alma. Poleiro das almas. A prevalência do conceito de alma transcende barreiras culturais. Na Jamaica dos séculos 17 e 18, a altíssima mortalidade de escravos e brancos era acompanhada de uma grande preocupação com rituais fúnebres. Na África Ocidental e nas regiões da América tocadas pela diáspora negra, sobretudo no Brasil, Cuba e Haiti, foi vigorosa a preocupação com as almas dos mortos. A ocorrência de crenças semelhantes é notável no lucumi cubano, no vodu haitiano e no candomblé da Bahia. Na Umbanda brasileira, marcada pelo sincretismo religioso, catalisado desde seus primórdios pela profunda inquietação do cristianismo com o destino das almas, acredita-se que o sonho seja o portal para a comunicação com entidades divinas e almas de pessoas já falecidas. Relatos de missionários cristãos percorrendo a África Central no século XVII testemunham a crença Umbundô na transmigração das almas, que seriam imortais e poderiam inclusive passar às esposas ou filhos dos mortos. Como acreditava-se que a vida é afetada, regulada, favorecida e muitas vezes dificultada pelos mortos, sonhar com pessoas falecidas requeria fazer rituais de veneração, oferendas de comida nos túmulos ou casas dos mortos, templos geralmente distantes das moradias, bem como sacrifícios de animais de criação e de pessoas. Os aniversários dos falecidos eram marcados por cerimônias semelhantes, exéquias complexas que duravam vários dias. Os túmulos frequentemente eram encimados por pequenas pirâmides equipadas com janelas para permitir que a alma visse os arredores. A despeito de muitas variações regionais, havia na África Ocidental uma crença generalizada em 2 tipos diferentes de entidades sobrenaturais:
O primeiro tipo compreendia as divindades universais ou territoriais, seres poderosos e distantes, ligados a toda uma cultura e não a uma família em particular, residentes em acidentes geográficos de destaque como montanhas, rios e lagos. O segundo tipo de entidade correspondia às almas de parentes de uma família específica, residentes em seus túmulos e por vezes em objetos como altares, relicários e amuletos. Já no final do século XIX, a etnógrafa inglesa Mary Kingsley, 1862 a 1900, reportou que entre os Fangs da África Central acreditava-se que cada pessoa tivesse 4 almas diferentes: a que existirá depois da morte, a sombra do corpo, a que habita um animal selvagem e a que se aventura fora do corpo todas as noites, viajando pelos sonhos e encontrando outros espíritos. O retorno ao despertar era considerado fundamental para a saúde da pessoa, e grande mal poderia advir do uso de objetos mágicos equipados com anzóis capazes de fisgar almas inadvertidas quando essas viajavam fora de seus corpos. Tais situações demandavam o auxílio de feiticeiros para libertar a alma dos sonhos capturada e insuflá-la novamente no enfermo. Entre os Fangs, o culto das estátuas de madeira Bieri era tradicionalmente dedicado aos ancestrais que elas representavam. Para que pudessem proteger os vivos, as estátuas eram depositadas em relicários contendo crânios e dedos de ancestrais, vasilhas com ervas medicinais e oferendas de sangue e carne. Orações e sacrifícios de animais permitiam a cada família consultar seus antepassados sobre os assuntos mais relevantes para a comunidade, como caçadas, guerras e deslocamentos. Via de regra, as respostas dos ancestrais chegavam por meio dos sonhos e visões induzidos por plantas psicodélicas. O culto Bieri entrou em decadência no século XX e deu lugar a outro culto dos ancestrais, o Bwiti. Essa religião mescla crenças africanas do sul do Gabão com o cristianismo, uma mistura sincrética que inclui o recebimento de mensagens espirituais após o consumo da potente raiz psicodélica iboga. Com maior ou menor grau de intencionalidade em todos os continentes, se praticou a preservação dos mortos através da retirada dos órgãos internos, secagem corporal e embalsamamento. A impressionante fixação da cultura humana com os mortos encontra um eco distante no comportamento de luto dos chimpanzés, observado em cativeiro, mas também em animais livres na floresta africana. Logo após a morte, ocorre grande comoção em todo o grupo, e os parentes mais próximos permanecem amuados por horas. Há casos bem documentados em que a mãe de um filhote morreu, passa a carregar sua carcaça seca consigo a toda parte como se estivesse vivo, comportamento que pode durar semanas após a morte. É nítida a persistência da ligação com o passado. Impossível não enxergar paralelo na mumificação de ancestrais praticada por pessoas tão diferentes quanto os sacerdotes da necrópole de Mênfis ou os engenhosos Ibaloi das Filipinas, que usavam o calor do fogo para acelerar a secagem do cadáver. Há abundante evidência de culto e divinização dos mortos durante a antiguidade, tanto na Mesopotâmia quanto no Vale do Nilo e na África subsaariana. Fenômeno muito semelhante ocorreu depois na Mesoamérica, nas civilizações maia e asteca. Os incas tratavam seus soberanos mumificados como se estivessem socialmente vivos, valorizando-os como repositórios da autoridade e do conhecimento do passado. Em datas festivas ou diante de visitantes estrangeiros, as múmias eram exumadas, transportadas, alimentadas e depois ouvidas.
Mais de 1000 anos antes dos Incas, na parte norte dos Andes peruanos, os moches mumificavam pessoas proeminentes e faziam sacrifícios de acompanhantes depositados no interior ou perto das ricas tumbas. 5000 anos antes dos moches e 2000 anos antes dos egípcios, os chinchoros aprenderam a mumificar seus mortos no deserto do Atacama. A tentativa de manter vivos os cadáveres dos mortos, extremamente generalizada na espécie humana, expressa a concretude de nosso raciocínio símil. Além da disseminação do culto aos mortos, a transição agrícola deu origem a vários mitos importantes, como o do dilúvio, que aparece tanto nas tradições sumérias e hebraicas quanto no povo maia. Se chuva torrencial e relâmpagos podiam assustar os homens das cavernas e inspirar o culto do deus trovão, uma tempestade seguida de inundação podia arrasar toda uma colheita e também os canais de irrigação e silos, destruindo o trabalho de meses até anos, potencialmente extinguindo cidades inteiras. O tema aparece em um dos textos mais antigos da humanidade, as Instruções de Churupac, produzido por escribas sumérios numa cidade perto do rio Eufrates, atualmente no Iraque. Escrito 4,5 mil anos atrás, em caracteres cuneiformes, em tábuas de argila, o texto relata os conselhos e recomendações do rei Churupac, último soberano da cidade-estado de mesmo nome, a seu filho Ziusudra. Trata-se do Noé sumério a meio caminho entre o mito bíblico e o personagem histórico, pois a cidade de Churupac de fato existiu e foi destruída por uma inundação há cerca de 5000 anos. Não surpreende que o sonho apareça nas instruções de Churupac em associação com uma divindade. Ziusudra sonha com Enki, deus da sabedoria, que avisa sobre o dilúvio e instrui sobre a construção da arca para salvar a família Ziusudra e um casal de cada espécie animal. A arte de perenizar as histórias, diálogos e normas através de signos gravados em tabletes de argila ou em blocos de pedra parece ter surgido repentinamente na Suméria e no Egito. A invenção da escrita acelerou ainda mais o processo de acumulação de conhecimento, mudando o curso da evolução da consciência humana. A partir desse momento, a multiplicação de novos signos tornou-se irrefreável, impulsionando a catraca cultural com tanta força que em menos de 5000 anos chegamos aos computadores e à internet. A origem dos deuses. O avanço da técnica não impediu que a associação entre sonhos, divinação e necromancia nos acompanhasse até muito recentemente nessa progressão histórica. Grande parte dos textos do Egito Antigo que chegaram até nós são instruções não de como viver, mas de como morrer. O Livro dos Mortos, ou na tradução literal, Livro para Emergir Adiante na Luz, é basicamente uma coletânea de papiros com orações, encantações mágicas e orientações práticas sobre como trafegar com segurança pelo hiato entre a vida finita e a existência eterna, outorgada apenas aos justos. Misto de guia e passaporte, o Livro dos Mortos revela com nitidez a noção de culpa, pois o falecido precisa apresentar diante de Osíris uma confissão negativa, nada consta de culpas e malfeitos. Osíris é um deus assassinado que renasce em seu filho Horus. Esse renascimento tem correspondência direta com a sucessão dinástica dos faraós. Quando o espírito do falecido regente se trasladava ao céu, passando de Deus vivo a Deus morto, legava ao príncipe herdeiro o comando supremo do Egito.
A julgar pela farta evidência histórica, os deuses comandaram os atos humanos por milênios, e sua influência persiste até os dias de hoje na mente e nos comportamentos de bilhões de pessoas. A não ser que tapemos nossos ouvidos e olhos, a crença nos deuses é um fato berrante que demanda explicação. Conforme argumentado pelo psicólogo norte-americano Julian Jaynes, 1920 a 1977, da Universidade de Princeton, há abundantes registros de visões e comandos verbais comunicados diretamente pelos deuses aos governantes desde o início da história até cerca de 3.000 anos atrás, época que compreende a formação, o desenvolvimento e o colapso de muitas cidades-estados, inclusive a Troia homérica. Se levarmos a sério essa evidência, é preciso explicar por que nossos ancestrais escutavam vozes e enxergavam imagens alucinatórias. Para explicar a onipresença de divindades durante os primeiros 2 milênios da história e certamente desde antes disso, Jaynes propôs que os primeiros deuses se originaram das representações mentais dos ancestrais falecidos que persistiam reverberando na mente dos seus familiares, na vigília, mas sobretudo durante o sono. Uma inscrição egípcia de 4.000 anos proclama instruções que Sua Majestade, o rei Amenhotep, deu ao seu filho quando lhe falou um sonho-revelação. A ideia de Jaynes tem inspiração freudiana. O pai primitivo da horda não era ainda imortal, como ele depois se tornaria por deificação. Quando morria o chefe do bando ou o pai da horda primitiva, na terminologia proposta por Darwin e adotada por Freud, inevitavelmente ocorriam sonhos em que o falecido, tão central na vida social quanto vivo, aparecia para os sonhadores apesar de morto. Ao sonhar com o chefe do bando, os outros membros do grupo assombrados tendiam a considerá-lo vivo num mundo paralelo. A crença na vida após a morte tinha sua confirmação mais eloquente quando o morto dava comandos, avisos ou conselhos úteis. Delírios vikings. Dezenas de milhares de anos após o Paleolítico e quase 4.000 anos depois dos antigos egípcios, a fatalista cultura nórdica se desenvolveu em torno do conceito de destino divino que pode ser visualizado em sonhos, tanto como na premonição fidedigna, quanto embaralhado em Draumskrock e na ilusão onírica absurda e desprovida de sentido. Na Edda Poética, importante coleção de poemas nórdicos compilados antes do século XI, o poema A Canção Skirnir explicita a concepção nórdica de futuro pré-estabelecido. Meu destino foi feito e toda minha vida foi determinada. As sagas nórdicas contêm centenas de sonhos simbólicos, muitos deles proféticos. Um dos mais famosos é atribuído à rainha Ragnhild, figura histórica do século IX, casada com o rei Halfdan, o Negro, de um reino no sul da Noruega. Ela teria sonhado que estava em seu jardim quando um espinho se agarrou a seu manto. Ragnhild removeu o espinho com a mão, mas esse cresceu até tornar-se uma enorme árvore cujas raízes se enfiaram na terra profundamente, enquanto os ramos se elevaram tão alto que a rainha mal podia ver através da espessa folhagem. A parte de baixo da árvore vermelha, enquanto o tronco era verde e os ramos brancos. Os galhos da majestosa copa se espalhavam sem limites, cobrindo toda a Noruega e além. Anos depois, Ragnhild teria interpretado a árvore como premonição simbólica da futura importância de sua descendência na história da Escandinávia, pois seu filho Harald Belo Cabelo se tornaria o primeiro rei da Noruega em 872. O vermelho simbolizava o sangue derramado na conquista do poder. O verde representava a pujança do reino vindouro.
e os ramos brancos representavam os descendentes de Ragnhild, que por muitas gerações governariam a Noruega. Esse relato se insere na tradição dos sonhos relatados por mães e pais de grandes líderes, via de regra anunciações sobre sua futura grandeza, como nas narrativas da vida de Buda, Confúcio e Jesus. Consultando espíritos. A manutenção das memórias dos mortos como representações de seres vivos, sábios e cheios de autoridade resultou num grande acúmulo de conhecimento em pouco tempo, formando um banco de memórias não diretamente acessível ao indivíduo, mas nele operante por processos mentais inéditos, inexistentes em outros animais. Os diálogos inspiradores, admoestatórios ou terapêuticos com espíritos ancestrais, recebidos em sonhos ou êxtases de imaginação ativa, o culto dos mortos segue tão vivo hoje nos ritos egunguns na ilha Itaparica quanto há 2000 anos em Roma de Espartaco. No Tibete, a prática onírica está enraizada numa longa história de trabalho espiritual através dos sonhos, presente tanto nas crenças populares pré-budistas quanto na religião Bon e no próprio budismo. Quando um tibetano enfrenta dificuldades atribuídas a entidades malignas, os sonhos são frequentemente utilizados para contatar espíritos protetores e consultar oráculos. O culto dos mortos e dos deuses foi a pedra fundamental da religião, fazendo da comunicação com tais seres a principal função do sonho. Os sonhos desempenharam um papel central nas narrativas mitológicas das primeiras grandes civilizações: Suméria, Egito, Babilônia, Assíria, Pérsia, China e Índia. Os primeiros manuais de interpretação de sonhos apareceram no Império Assírio há 3.000 anos, com a produção de coletâneas de sonhos premonitórios como o Ziquicu, que estabeleceu correspondências entre fatos oníricos e suas hipotéticas implicações na realidade. Através das eras, prosperaram álgores cuja prática divinatória era fundada nos sonhos. Era generalizada a crença na inspiração divina ou demoníaca de sonhos bons e maus, bem como na possibilidade da incubação onírica. Do dicionário chinês do Duque Zhou às tradições islâmicas, dos textos cuneiformes da Mesopotâmia aos Upanishads da filosofia védica, às margens dos Ganges, espalhou-se pelo planeta a crença na capacidade onírica de prever o futuro. A ideia subjacente a essa capacidade foi a noção de destino pré-determinado que deu combustível à oneiromancia através dos tempos. Na epopeia de Gilgamesh, por exemplo, escrita há cerca de 4.000 anos, o mítico rei da cidade suméria, Uruk, fica sabendo através de um sonho da existência de seu rival Enkidu. Lutam, tornam-se amigos e juntos realizam grandes atos heróicos. Então, tomados de arrogância, desafiam a deusa da fertilidade, Inanna, cultuada como Ishtar pelos acádios, babilônios e assírios. Pouco depois, Enkidu sonha que está condenado pelos deuses, adoece e morre. Gilgamesh se desespera e fica obcecado pelo medo, até que decide viajar ao reino dos mortos para conquistar a imortalidade. Quando cruza as águas da morte, encontra Ziusudra, o Noé sumério, que lhe diz: "Vamos tentar ficar sem dormir 6 dias e 7 noites." Mas Gilgamesh dorme sem parar e fracassa em sua iniciação para a imortalidade. Na tradição helenística, os sonhos divinatórios se encontram imbricados nas narrativas mais antigas. Na Ilíada de Homero, o sonho desempenha um papel fundamental na trama que causa a destruição de Troia pelos gregos. Após o parto do terceiro filho de Príamo, rei de Troia, a rainha Hécuba sonhou que a criança seria uma tocha que incendiaria a cidade. Tratava-se de Paris, que muito depois iria raptar Helena e dar origem ao conflito. A Eneida de Virgílio relata que, já no final da guerra,
Quando os guerreiros de Ulisses, escondidos no cavalo de madeira, abrem as portas da cidade para a invasão do exército grego, o falecido Heitor apareceu no sonho de Enéas para avisá-lo do desastre em curso. Fugindo de Troia rumo à Itália e à fundação da linhagem romana, Enéas olhou para sua cidade em chamas e testemunhou a realização da premonição onírica de Hécuba. Mas nem todos os sonhos homéricos eram predições do futuro. Às vezes as aparições resultavam apenas em decepção. Durante o cerco de Troia, Zeus enviou ao rei Agamenon, comandante militar dos gregos, um sonho enganador que prometia grande vitória contra os troianos em caso de ataque imediato. Agamenon realizou o ataque e sofreu uma derrota terrível. Oráculo divino, oráculo enganador. Impérios sonhados. Se sonhos desempenharam um papel central nas trajetórias de personagens mitológicos, também participaram integralmente da história de governantes de carne e osso. A narrativa da ascensão ao poder de Sargão da Acádia, 1334 a 2279 a.C., unificador da Mesopotâmia e primeiro imperador da história da humanidade, tem como ponto de inflexão um sonho perturbador que Sargão teve com Ur-Zababa, rei de Kish, a quem ele servia como copeiro. No sonho, a deusa Inanna afogava Ur-Zababa num rio de sangue. Apavorado ao descobrir o conteúdo do sonho, Ur-Zababa mandou matar Sargão, mas este acabou por prevalecer. Os acádios eram um povo semita que sucedeu os sumérios e se apropriou de sua civilização, gerando a catraca cultural dos caracteres cuneiformes e das divindades mesopotâmicas. A filha de Sargão, Enhedu-Ana, foi sacerdotisa suprema do templo mais importante do império, dedicado a Nana, deus da lua, na cidade de Ur. Enhedu-Ana escreveu hinos, preces e poemas que conferem a ela a primeira autoria da literatura, isso é, o reconhecimento da obra como criação de uma pessoa específica. No poema Inanna, Senhora do Maior Coração, escrito em primeira pessoa, Enhedu-Ana relatou um sonho feérico no qual foi alçada através de um portão celestial e proferiu: Inanna, o planeta Vênus, a deusa do amor, terá um destino grandioso em todo o universo. O estreito contato dos babilônios com os hebreus e outros povos a oeste disseminou a obra em Enhedu-Ana a ponto de influenciar os salmos da Bíblia e os hinos homéricos. Essa continuidade cultural se relaciona com a grande importância atribuída aos sonhos nas narrativas da Torá, da Bíblia e do Corão. O fluxo cultural entre leste e oeste envolveu guerras e migrações em ambos os sentidos. No passado mitológico mesopotâmico, o patriarca Abraão teria nascido em Ur e depois migrado para regiões que hoje se localizam na Turquia e em Israel. No século VI a.C., o rei Nabucodonosor II tomou Jerusalém e deportou para a Babilônia milhares de judeus. Nessa antiga metrópole, a aproximadamente 1000 quilômetros de distância, os judeus amargaram quase 60 anos de cativeiro até que Ciro o Grande, fundador do Império Persa, tomou a cidade e os libertou. Quando regressaram ao Levante, os judeus disseminaram a rica cultura babilônica com as palavras de Enhedu-Ana. Desde o início do registro escrito, sonhos de membros da elite governante foram preservados com propósitos políticos e religiosos. O uso de sonhos para comunicação entre deuses e reis permitiu e persistiu através dos tempos, deixando um legado cultural palpável. Esse uso está bem documentado nos maiores cilindros sumérios de argila já encontrados, gravados pelo rei Gudea da Suméria.
entre 1144 a 2124 a.C., com inscrições cuneiformes que representam o mais longo texto sumério conhecido e também um dos mais antigos registros escritos da humanidade. Vazados no centro para poder ser rodados enquanto lidos, os cilindros do meio metro de altura relatam um sonho impressionante do rei Gudea, em que primeiro aparecia um homem da altura do céu, com cabeça de Deus, asas de pássaro e uma onda enorme na parte inferior do corpo. O gigante era flanqueado por leões e parecia querer dizer algo, mas Gudea não compreendia. Seguiu sonhando que despertava pela manhã e via uma mulher com um estilete brilhante consultando representações do céu estrelado num tablete de argila. Surgia então um guerreiro com um tablete de lápis lazuli, onde desenhava os planos uma edificação. O guerreiro lhe entregou uma forma de tijolos e uma cesta nova, enquanto um jumento de raça levantava poeira com os cascos. Quando de fato despertou no dia seguinte, Gudea sentiu-se confuso sobre o significado do sonho. Resolveu então consultar Nanshi, a deusa suméria da profecia e da interpretação onírica. Fez uma série de rituais a caminho do templo dessa deusa e lá chegando relatou seu sonho. Recebeu a explicação de que o gigante representava o deus Ninurta, comandado a construção de um templo em honra do deus Eninu. A mulher representava a deusa Nidaba, que recomendava alinhar o tempo astronomicamente pelas estrelas sagradas. O guerreiro era o deus arquiteto Nindubi, com instruções específicas para a planta do edifício. O jumento era o próprio Gudea, impaciente para erigir a obra arquitetônica assim revelada. Os detalhes das fundações e materiais da construção foram esclarecidos em sonhos subsequentes, incubados através de rituais propiciatórios. O templo foi efetivamente construído na cidade de Girsu e sob suas ruínas, que ainda existem no Iraque, foram encontrados os cilindros de Gudea. A construção de grandes edificações foi assunto divino através dos tempos. Mais de 15 séculos depois do rei Gudea, cilindros de argila gravados com caracteres cuneiformes narram um sonho do rei Nabônides, 556 a 539 anos antes de Cristo, em que Marduk apareceu para orientar o rei na reconstrução do importante templo de Sin, o deus da lua. A reconstrução de fato ocorreu e as ruínas se encontram na cidade de Harã, no sul da Turquia, que na Bíblia corresponde à cidade para a qual migrou o patriarca Abraão após deixar Ur. Embora nem todos os profetas hebreus reconhecessem o potencial divinatório dos sonhos, relatos oníricos com a presença do deus hebreu Javé ocupam um papel central nas histórias de Jacó e Salomão. Os livros sagrados do judaísmo, do cristianismo e do islamismo afirmam também que um hebreu chamado José se tornou vizir do Egito por ter interpretado corretamente dois perturbadores sonhos de Faraó. No primeiro sonho, o faraó estava à margem do rio Nilo quando aparecem 7 vacas gordas, seguidas por 7 vacas magras, que depois comeram as vacas gordas. No segundo sonho, o faraó viu brotarem 7 espigas gordas de trigo, seguidas por 7 espigas pequenas e ressequidas, que engoliram as espigas maiores. José interpretou os sonhos como idênticos em sua mensagem: 7 anos de abundância, seguidos por 7 anos de escassez. Seu conselho para o faraó foi a construção de silos para estocar grãos. Acredita-se que a história se relacione com uma seca devastadora ocorrida no Vale do Nilo há cerca de 4.000 anos e com as providências do Estado egípcio para mitigá-la. Muitos séculos depois, outro faraó teve um sonho perturbador, que foi interpretado por seus sábios como uma profecia sombria. Um recém-nascido
cresceria e um dia libertaria os hebreus mantidos em cativeiro para tomar o trono. Em reação ao sonho, o faraó mandou afogar no Nilo todos os hebreus recém-nascidos do sexo masculino. Mas um bebê colocado num cesto e deixado no rio foi encontrado pela filha do faraó e adotado com o nome de Moisés. Ao se tornar adulto, ele cumpriu parte da profecia onírica, liderando o êxodo de seu povo do Egito rumo a Canaã. Os sonhos também tiveram um papel destacado na história da Pérsia, onde os magos zoroaristas eram considerados exímios intérpretes oníricos. Segundo o historiador grego Heródoto, 484 a 425 anos a.C., o rei dos Medas, Astíages, teria sonhado que sua filha Mandana urinava tanto que inundava toda a Ásia. Os magos interpretaram o sonho como um mau presságio que o filho de Mandana suplantaria Astíages, razão pela qual o rei casou com uma peça de status social mediano. Quando Mandana deu à luz a criança saudável chamada Ciro, Astíages teve um segundo sonho em que uma gigantesca videira emergia do ventre da filha até cobrir toda a Ásia. O sonho foi interpretado pelos magos como nova previsão de que o neto se rebelaria contra o avô. Astíages ordenou que Ciro fosse executado, mas a criança sobreviveu, cresceu, destronou o rei e construiu o maior império que o mundo já tinha visto até então. 30 anos depois, prestes a morrer nas estepes da Ásia Central em batalha contra os Masságetas, Ciro teria sonhado que Dário, o filho de um governador persa, abria enormes asas até sombrear a Ásia e a Europa. Ciro assustou-se com o presságio e mandou prender Dário, mas pouco depois foi decapitado pelos inimigos e o jovem acabou ascendendo ao trono, levando o Império Persa a seu ápice. Nas décadas seguintes, Dário e seu filho Xerxes, neto de Ciro por parte de mãe, protagonizariam as legendárias invasões persas da Grécia, com enormes consequências para o sincretismo cultural entre Oriente e Ocidente. Assim como o arrogante Agamenon de Homero teria recebido dos deuses um falso sonho preconitivo, Heródoto relatou que Xerxes teria sido compelido à conquista fracassada dos povos helênicos por sonhos recorrentes de dominação do mundo. Xerxes relatou seus sonhos ao ministro da guerra Artabano, que respondeu com ceticismo por não acreditar que os sonhos pudessem ser oráculos. Eram apenas imagens mentais. Xerxes pediu então que Artabano dormisse em sua cama para verificar se também receberia o mesmo sonho. Na manhã seguinte, emergindo de uma assombrosa recorrência onírica, Artabano teria se convertido aos desastrosos planos bélicos do imperador. Após anos preparativos, por fim, os persas invadiram a Grécia e queimaram Atenas, mas foram rechaçados. Um século e meio depois da derrota de Xerxes, o rei macedônico Alexandre inverteu o sentido da invasão e conquistou em curto período de tempo a Síria, o Egito, a Assíria, a Babilônia e o próprio Império Persa, chegando até a Índia. A frenética trajetória de Alexandre Magno foi permeada por diversos sonhos premonitórios de grande simbolismo. Durante o sangrento cerco de Tiro, estratégico porto fenício situado no que hoje é o Líbano, Alexandre teria tido sonhos com Héracles que antecipavam o esforço hercúleo para tomar a cidade. Após 7 meses de violentos embates, Alexandre teria tido um segundo sonho em que tentava repetidamente capturar um sátiro que escapava de suas investidas. Afinal, dançando sobre seu escudo, o sátiro era capturado. O vidente predileto de Alexandre interpretou que sátiros em grego, poderia ser quebrado em sá e tiros.
significando Tiro é sua. Alexandre redobrou seus ataques e tomou a cidade. Sonhos de cura. Na antiguidade, a repercussão social dos sonhos também estava intimamente ligada a seu uso terapêutico. Muitas vezes, a recuperação da saúde de uma pessoa enferma era atribuída diretamente aos sonhos, como no poema do Justo Sofredor, narrativa acádia das desventuras do protagonista Tabu-Utubel, acometido por inúmeras deformidades e doenças. Quando esse Jó babilônico está por morrer, uma série de sonhos lhe revela que o deus Marduk irá salvá-lo. Num transe, ele contempla a batalha de Marduk contra os demônios e assim é finalmente curado. Não é exagero dizer que as principais civilizações do Mediterrâneo, durante o período clássico, foram desenvolvidas sob a influência dos sonhos. Na Grécia e depois em Roma, foram erigidos portentosos templos dedicados a Asclépio, deus da medicina, para onde corriam peregrinos em busca de diagnóstico, tratamento e orientação divina. Cada enfermo era submetido a um ritual de incubação de sonhos, egkoimesis, em grego, incubatio, em latim, sendo instruído a adormecer dentro do templo, a fim de propiciar a obtenção de uma visão divinatória. Ao despertar, o enfermo relatava seu sonho a um sacerdote do templo, que escutava atentamente em busca de sinais capazes de indicar o tratamento correto da doença. Algumas vezes, em situações especiais, o tratamento podia ser determinado em sonho por Asclépio, filho de Apolo, deus da verdade, da cura e da profecia. A profusão em seus templos de ex-votos de terracota ou argila, representando partes do corpo humano, atesta a frequente atribuição de cura ao deus. Ritos muito parecidos persistiram por séculos no Egito clássico em torno do deus Serapis. Práticas semelhantes ocorreram durante a Idade Média no Império Bizantino e, com modificações relevantes, também no Islã. Roma alucinada. Em Roma, a influência dos sonhos na vida social atingiu níveis inéditos. Dada a crença generalizada na comunicação onírica com os deuses, relatos de sonhos passaram a ser usados livremente para legitimar ou deslegitimar atores políticos. O biógrafo romano Suetônio fez inúmeras referências aos sonhos para indicar a origem divina do primeiro imperador romano Otávio Augusto. Sua mãe, Ácia, destacada patrícia, teria ido ao templo de Apolo à noite e lá adormecido em soliteira. Recebeu a visita onírica de Apolo na forma de serpente e dele engravidou. Durante a gestação, Ásia teria sonhado que suas entranhas alcançavam as estrelas e se espalhavam por toda a terra e mar, enquanto seu marido teria sonhado que o sol nascia do ventre da esposa. Senadores romanos teriam sonhado com o nascimento de um rei que salvaria a república no ano em que Augusto nasceu, e Júlio César teria tido um sonho que o convenceu a fazer de seu filho adotivo Augusto seu herdeiro político. Anos depois, na Batalha de Filipos, que levou à eliminação dos principais assassinos de Júlio César e abriu caminho para a ascensão de Augusto, ele teria se livrado de uma emboscada em sua própria tenda ao ser avisado pela premonição onírica de um amigo. Não surpreende, portanto, que Augusto tenha sido extremamente suscetível aos sonhos. Inspirado por teria tido o hábito de pedir esmolas como um mendigo uma vez por ano e teria até mesmo criado uma lei determinando que qualquer pessoa que tivesse um sonho premonitório deveria compartilhá-lo em praça pública. Talvez o caso mais dramático de utilização de relatos oníricos para imbricar a fatalidade histórica com a deificação de governantes romanos diga respeito aos primeiros Césares e sua esposa, Calpurnia. Dias antes de ser assassinado, Júlio César recebeu um mau presságio proferido por um adivinho avisando de um perigo letal no feriado religioso 15 de março.
A profecia se espalhou por Roma, de boca em boca até chegar ao Senado, onde havia descontentamento crescente com as ambições do político. Os senadores alarmavam-se, sobretudo, com um progressivo culto à personalidade de Júlio César, materializado em estátuas e efígies, celebrado em festivais e excessivamente extravagantes, deificado por uma seita religiosa. Afinal, sua própria família afirmava descender do troiano Enéas, filho de Vênus, e espalhava-se o rumor de que suas espetaculares vitórias militares indicavam o favor dos deuses. A agressiva ascensão política e religiosa de Júlio César levou o Senado a conspirar para matá-lo. Na noite de 14 de março de 44 a.C., César sonhou que era transportado feericamente através das nuvens, elevado aos céus e recebido por Júpiter com um caloroso aperto de mãos. Não parecia um sonho mau, ao contrário, era magnífico. A seu lado na cama, entretanto, Calpurnia teve um pesadelo horrível. Sonhou que a frente de sua casa desabava, que Júlio era esfaqueado e que ela pranteava seu corpo ensanguentado. Na manhã seguinte, insistiu para que o marido não fosse ao Senado. Ele cogitou desistir, mas foi demovido por um dos conspiradores e pelos augúrios favoráveis de seus adivinhos. Ao chegar ao fórum, Júlio foi cercado por dezenas de homens, muitos deles senadores, e trucidado com 23 facadas. O funeral causou enorme comoção popular. Houve execuções, sacrifícios e a cremação do corpo no próprio fórum, com armas, amuletos, joias e roupas lançadas ao fogo pela multidão. O tumulto saiu do controle e as labaredas ficaram tão grandes que quase destruíram o fórum. Diante de tamanha reação popular, os assassinos de Júlio César não conseguiram impedir que ele se tornasse a primeira figura histórica romana a ser oficialmente divinizada. Passou a ser representado como Divus Iulius, Divino Júlio, e Augusto assumiu o título de Divi Filius, Filho Divino, iniciando o processo que destruiria a República e daria origem ao Império Romano. Qual foi o percurso psicológico de nossos ancestrais para que uma narrativa tão fantástica pudesse ser considerada normal desde tempos imemoriais até um tempo tão recente? Responder essa pergunta exigirá recapitular em mais detalhes nossa passagem da pré-história à história.